Em VHDL, um subprograma é uma unidade de código possível de ser reutilizável, que vai acabar encapsulando uma sequência de instruções e que pode ser chamada a partir de diferentes partes do seu projeto. Os subprogramas, então, são divididos em duas categorias principais, funções e procedimentos. Nós já vimos, na aula 35, o exemplo do timer, né, a estruturação de um procedimento, né, que permitia a contagem de até 4 elementos dentro desse timer, né, incluindo segundos, minutos e horas. Né. O intuito da aula de hoje, então, é falar um pouco sobre funções, e para isso eu vou apresentar o código de um registrador com geração de bit de paridade. Né. Então é uma entidade que nomeei aqui como registrador paridade, que tem como finalidade, né, registrar os valores que estão na entrada desse registrador, juntamente com um bit de paridade, que no caso é do tipo par. Tá? A paridade pode ser gerada, por exemplo, a paridade par, né, ele vai procurar deixar o vetor de saída sempre com uns pares. Né? Então, se o vetor original tiver um número ímpar de uns, nós teremos na saída a adição de um outro bit 1 para daí dar um número par de uns. Dessa forma, a saída sempre vai ter um número par de uns. Então, vamos começar listando os elementos da entidade do registrador de paridade. Temos um genérico, n inteiro, que recebe o valor 8, que serve para dizer quantos bits existem no vetor de entrada. Temos um clock, um reset, um load, para carregar o dado da entrada para a saída. O data_in, que é o nosso vetor de entrada, né, que vai possuir n bits, e um data_out, que vai possuir n mais 1 bits, né, que seria 8 bits mais 1 bit de paridade. Né. A ideia é que esse bit de paridade fique do lado mais significativo, que é o que geralmente ocorre na criação desses vetores com bit de paridade. Aqui então, na arquitetura, temos a criação de dois sinais auxiliares, um chamado reg, que é um vetor também de n bits, né, ele vai servir para registrar o valor do próprio vetor, e o sinal parity, que é o sinal para registrar o bit de paridade. E daí temos a função, né, que foi declarada aqui na parte declarativa da arquitetura, que serve para calcular a paridade, né, o bit de paridade par. Né? Então a função calcula a paridade 0 para par, ou seja, se o vetor de entrada tiver um número par de uns, ele vai retornar 0, se tiver um número ímpar, retorna 1. Né? Então é simples assim. Então como é que eu faço uma função? É algo muito parecido ali com o procedimento, inclusive daria para fazer o mesmo papel dessa função a partir de um procedimento. Né? A diferença entre função e procedimento é que a função, né, todos os parâmetros são entradas, né, e retorna sempre um único valor. O procedimento, você tem parâmetros que podem ser entrada e saída e pode retornar mais de um valor. Né? Essa é a principal diferença. Quem tiver curiosidade pode retornar ali na aula 35 para ver o outro exemplo ali com o procedimento. Então como é que eu escrevo a função? Com a palavra function, né? Começa com a palavra function, o nome da função, e eu coloco daí os parâmetros entre parênteses, separados por ponto e vírgula. Como temos apenas o dado de entrada como parâmetro, né, eu coloquei aqui apenas ele. Se tivesse outros parâmetros, eu separaria aqui com ponto e vírgula e ia escrevendo aqui os parâmetros normalmente. No caso aqui, o data ele vai ser considerado como uma constante, né, tanto é que eu poderia também escrever assim, ó, constante. Tá? E a função teria o mesmo comportamento. Tá? Então, quando eu não estipulo que se trata de um sinal ou um arquivo, né, o meu valor sempre vai ser uma constante, se eu não especificar. Tá? Um detalhe é que você não pode colocar aqui variável. Tá? Você não pode colocar aqui como parâmetro de entrada uma variável para a função, apesar de os procedimentos permitirem isso. Tá? Então a função aqui ele só aceita constante, sinal e arquivo. Né? Então aqui eu tenho o meu dado, que é um Standard Logic Vector. Perceba que eu não precisei restringir o tamanho do vetor aqui. Isso é algo que as funções e os procedimentos permitem fazer. Tá? E eu retorno um Standard Logic, né, para ter esse retorno aqui, né, da minha função que calcula a paridade. Né? Para isso, então, eu crio dentro da própria função uma variável
chamada par, ela vai armazenar um valor temporário dentro do loop for, que eu vou explicar daqui a pouco, né? Então par é um standard logic que começa com valor 0. E daí eu utilizo um loop for para fazer a shor de todos os itens desse vetor de entrada, né? Eu preciso desse loop porque eu não sei o tamanho desse vetor, né? Esse vetor ele vai estar sendo determinado, né, por esse genérico posteriormente, né? Então por isso que eu preciso fazer esse loop for. E dentro desse loop for eu utilizo o range, que é um atributo de constante, de sinal, né, que determina, né, quais são os índices do vetor. Né? Então esse número i aqui ele vai estar variando dentre todos os índices do vetor. Né? Então, por exemplo, se eu declarei aqui, ó, vamos supor 8, né? Então se meu data_in tiver como sendo passado para essa função, que vai aqui de set down to 0, né? Esse for, o i vai variar de 7 até 0 dentro desse loop. Né? Então qual que é o efeito disso? O efeito disso é que eu vou ter uma porta shor de 8 entradas. Então ele vai fazer uma shor para as 8 possibilidades, né? Se esse n aqui alterar numa outra compilação, então eu consigo ter uma shor de tamanhos diferentes. Né? Então, basicamente, né, a função que calcula uma paridade, né, ele faz uma shor com todos os bits, né, do meu vetor de entrada. Né? A função ela precisa retornar um valor, né, que no caso é um standard logic, né, então ela retorna o valor da variável par. Né, e daí a gente finaliza a função com end function. Né? Perceba que a função aqui ela é declarada dentro da parte declarativa da arquitetura, né? Aí dessa forma, essa função ela vai ser visível, né, em qualquer lugar aqui na arquitetura. Mas existem outras regiões de código que você poderia declarar essa função. E um dos lugares mais úteis de você declarar uma função seriam em pacotes, que a gente vai ver mais para frente em outros vídeos. Então aqui na parte após a palavra begin na arquitetura, né, que é a própria descrição em si do hardware, né, eu vou ter um único processo sensível ao clock e ao reset, né, um reset assíncrono que reseta o meu registrador provisório ali, meu registrador temporário reg, né, que foi criado aqui nesse sinal, e o meu paridade também, então 0 os dois, né. E daí na borda de subida de clock eu verifico se é para carregar um dado, né, se for para carregar um dado, então esse meu registrador vai receber o dado de entrada e o parity vai receber o valor calculado do bit de paridade. Né? Então é simples assim. Né? Então é só isso aqui que o registrador de paridade vai fazer. Né? Então ele guarda o valor do dado de entrada acrescentado do bit de paridade. Né? Então dessa forma o meu dado de saída é a concatenação do bit de paridade com o meu registrador que vai receber o próprio dado de entrada. No próximo vídeo, então, eu continuo aqui mostrando a gravação desse registrador no kit D10 Lite, utilizando o Quartz. Então, é isso aí, pessoal.